Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposa Tatiane, que tá com as crianças agora para que eu possa gravar esse podcast. E esse é o Trechos do Parenta. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que o podcast Parentalidade Preta não acabou. A gente estava de férias, eu tirei umas férias aqui para descansar da produção, como você deve ter ouvido no último episódio. E agora eu tô de volta. Então eu preciso muito agradecer a você que ficou aqui no feed, escutou outras coisas, esperou a volta e agora a gente tá voltando. As temporadas do Parentalidade Preta seguem as temporadas do Parenta. Então, ano que vem a gente volta com o Parenta para uma próxima temporada. Isso não significa que a gente não vai ter podcast aqui. Os outros podcasts da grade se mantêm. O Resenha, o Cantinho do Café e agora o Trechos do Parenta, que é esse programa que você está ouvindo aqui. E se você nunca ouviu nenhum episódio do podcast Parentalidade Preta, principalmente o Parenta, que é o nosso carro-chefe, eu recomendo que você escolha qualquer um aí do seu feed e bote pra tocar. Ele tem um formato muito peculiar que eu me orgulho muito. A gente faz um audiodocumentário inicial que fala sobre o tema que a gente vai discutir com o convidado que vai vir aqui abrilhantar essa troca. Então eu espero que você, que nunca tenha ouvido Parentalidade Preta antes, ouça isso aqui e volte lá no feed, escute qualquer parenta, escute a nossa programação, porque tem com certeza alguma coisa que você vai gostar muito. E isso não é pretensão minha. Na verdade é assim, eu sei que você vai gostar. Outra coisa que também não pausou foi a nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra lá no apoia.se/parenta, apoia.se/parenta. Lá eu te explico passo a passo o porquê e como você pode apoiar essa iniciativa, que é o Parentalidade Preta, a crescer e atingir mais pessoas. Se você bem conhece a gente, já sabe o que a gente está fazendo e a gente precisa exponenciar isso cada vez mais. Então considere apoiar o Parentalidade Preta, garantir a nossa autonomia financeira e fazer com que a gente consiga impactar mais pessoas e chegar a mais gente possível. Só você pode fazer isso. E o pedacinho que eu separei aqui para esse Trechos do Parenta da minha conversa com meu amigo Jairo. O episódio completo tá no link que eu deixei aqui na descrição, é só você acessar lá. Então segura aí, aperta o cinto, porque para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. As origens do patriarcado no Ocidente podem ser rastreadas até a Mesopotâmia, lá no Crescente Fértil. A gente está falando de Rio, Tigre e Eufrates, que a gente estudou ali nas aulas de Geografia e História. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os homens da Suméria, que hoje seria o sul do Iraque, eles começaram a reivindicar o nome e os direitos de propriedade sobre as crianças, e, por consequência, o controle sobre os corpos das mulheres. E foi na transição da subsistência para a agricultura, assim como na formação das cidades, que isso foi mais intensificado. O militarismo ainda colocou um pouco mais de lenha na fogueira para que esse modelo vigorasse. Através da colonização e o novo modelo de agricultura apresentado, ficou mais claro que a sociedade ela precisaria ser patriarcal. Isso sob a visão do colonizador. Separando essa questão por gênero, o homem ele entendeu que ele seria a força motriz dessa sociedade. Uma vez estabelecido, ele precisaria dar o próximo passo: se expandir territorialmente. Só que nem sempre foi assim. Durante a maior parte da nossa existência, nós, os seres humanos, não vivíamos sob domínio patriarcal. Esse tipo de sociedade tem pouco mais de 4.000 anos. A humanidade que nós conhecemos está por aí desde 90 a 80 mil anos atrás. A gente já fabricava ferramentas, usava roupa, construía abrigos, embarcações, tudo isso vivendo em comunidades matrilineares, ou seja, regidas por mulheres. Cheikh Anta Diop foi um historiador e antropólogo senegalês. Ele estudou as origens da raça humana e a cultura africana pré-colonial. Dentre outros preceitos, ele defendia que a transição de uma sociedade matrilinear para uma sociedade patriarcal não aconteceria de forma natural, seguindo a tal evolução do mundo. E ele ilustra isso usando o exemplo de várias civilizações que brilharam, como o Império de Gana, o Império Achante e até mesmo Kemet, que te foi apresentado como Egito. Ou você nunca ouviu falar de Cleópatra, ou até da Rainha de Sabá, que tem na Bíblia. Estamos falando de sociedades matrilineares. Se a gente der um salto para trás na história, a gente sabe que os romanos já registravam os ataques de bárbaros germânicos e falava-se de estupros, infanticídios, saques. Estamos falando de homens germânicos, ou seja, ocidentais, de sociedades patriarcais. Uma das teorias mais conhecidas de Anta Diop é a teoria dos dois berços. Ele divide as civilizações do norte e do sul, onde a primeira, o caráter nômade, ele caracterizou a mulher como um peso a ser carregado no progresso territorial, e na segunda, devido até a fatores climáticos favoráveis, a agricultura e a ruralização teve a mulher como um ponto central das decisões. Seria muito difícil para o colonizador, e aqui eu vou chamar de patriarca, que outros modelos de subsistência fossem favoráveis à expansão global.
O que eu quero dizer é que se nós tivéssemos sociedades matrilineares onde foi visto que o progresso chegou, desvalidaria a sua própria narrativa de expansão territorial. Então esse patriarca, associou a falta de progresso e até o subdesenvolvimento a esse tipo de sociedade matrilinear. E é que você sabe que um modelo matriarcal e matrigestor colocaria em xeque todo o patriarcado, o colonialismo e seus tentáculos. Imagino o que aconteceria com o mundo hoje. Colapsaria. Na real, eu acho que a gente já viveu esse colapso há algum tempo e a gente está aqui sofrendo os reflexos dele. Vou abrir um parênteses aqui, por exemplo, do cara que ia comprar o Twitter com um valor que poderia acabar com a fome na África. É sobre isso. Eu gostaria muito de versar um pouco mais a respeito disso, mas essa conversa vai ficar para um outro dia, porque agora eu vou ter que voltar para o maior atravessamento que um homem pode passar na vida dele: a paternidade. Costa expõe uma posição paterna através de 3 funções. A primeira, da proteção à mãe no período gestacional e após o nascimento da criança. A segunda é auxiliar na separação da relação entre a mãe e a criança. E a terceira função é gerar habilidade para que essa criança se diferencie da mãe, se tornando um modelo de identificação para o menino e um modelo de parceria para a menina. É óbvio que essas funções elas não estão ligadas diretamente ao pai biológico, e sim a quem exerce essa função. A partir dessa mediação surge o que a psicanálise chama de complexo de Édipo. Freud remonta o mito grego e diz que nessa fase a criança desenvolve uma relação quase que incestuosa com a mãe e, ao mesmo tempo, uma relação de conflito com o pai. Estamos falando da psicanálise que vem da observação ocidental das coisas. E eu não poderia vir aqui e falar de Édipo, de complexo, sem contar um pouco do mito. Édipo nasceu príncipe da cidade de Tebas. Ele foi filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Ao nascer, ele foi levado ao oráculo de Delfos, onde foi profetizado que ele se tornaria um herói após matar o próprio pai e desposar a mãe. Isso desencadearia uma série de desgraças e levaria a casa real à ruína. Segundo as versões de Ésquilo e Eurípides, o oráculo antecedeu a concepção para impedir que Laio tivesse um filho. Ele desconsiderou o aviso e concebeu Édipo. Aterrorizados, os seus pais, Laio e Jocasta, encarregaram um servo de deixar o menino na encosta de uma montanha, com os pés amarrados e com uma correia na altura dos tornozelos, para que ele fosse devorado por lobos. O servo teve piedade do bebê e entregou a um pastor. Esse pastor levou para uma cidade de Corinto, que era uma cidade vizinha. Quando chegou lá, Édipo foi recebido e adotado pelo rei, porque a rainha ela tinha acabado de gerar um filho que nasceu morto. Édipo cresceu como príncipe em Corinto, essa cidade, e acreditava ser um filho legítimo. Anos mais tarde, adulto, Édipo procurou o oráculo de Delfos para saber mais sobre seu parentesco. O oráculo repetiu a profecia de que ele viria a matar o seu pai e casar-se com a sua mãe. Sem conhecer sua verdadeira filiação, Édipo acreditou que ele ia ser o assassino do pai que o criou, o rei, e casar com a sua esposa. Para evitar esse destino, Édipo deixou Corinto e partiu em direção a Tebas. Num trecho da estrada, ele encontrou com o rei Laio, que estava indo ao oráculo de Delfos para fazer uma consulta, porque ele sentia que o seu filho estava voltando para matá-lo. Os lacaios de Laio ordenaram que Édipo deixasse a passagem livre para a carruagem do rei. Édipo recusou, e quando Laio passou, deu uma chicotada nele. Tomado pela fúria, ele matou todos, deixou somente um homem vivo. Ele acreditava que aquele era um bando de malfeitores. Quando chegou em Tebas, Édipo soube que o rei havia sido morto recentemente e que a cidade estava à mercê da Esfinge, um monstro que devorava todos que não soubessem resolver seu enigma. Édipo respondeu corretamente às questões propostas por ela, pela Esfinge, e assim derrotou. Por esse feito, ele conquistou o trono do rei morto, fazendo jus casar-se com sua viúva. Anos depois, uma praga assolou Tebas e, como um mau augúrio, ele precisava descobrir quem havia matado o rei. E nessa investigação, com a ajuda de um adivinho, ele descobriu que ele tinha sido responsável. Jocasta, quando entendeu o que aconteceu, que ela tinha se casado com o próprio filho, se enforcou. E ele pegou 2 alfinetes do vestido da mãe e furou os próprios olhos. Se reconheceu cego por não ter entendido qual era o verdadeiro presságio do oráculo de Delfos. Existe uma analogia para esse mito, que é o mito de Orungan, filho de Iemanjá, e eu vou contar um pouco dele agora. Conta a história que Iemanjá nasceu do casamento de Obatalá e Oduduá.
Ela e seu irmão Angaju foram os primeiros a trazer os orixás para a terra. Entre seus filhos, Orungan nutria uma paixão desmedida pela própria mãe. Ele representava no que na mitologia africana podia ser semelhante ao mito de Édipo, que você acabou de ouvir agora há pouco. Certo dia, já não aguentando mais o desejo pela mãe, ele aproveitou a ausência do pai e tentou violentar Iemanjá, que resistiu às investidas e correu, para que a tragédia não fosse consumada. Mas durante a fuga, ela acabou falecendo, em decorrência de um tombo que levou. O corpo moribundo de Iemanjá acabou se inchando e deu origem a um grande manancial de água que brotava dos seus seios. Do seu ventre saíram vários outros orixás que são colocados como seus filhos. Entre tantos, a gente pode citar Xangô, Ogum, Oiá, Oxóssi e Omolu. Guardadas as devidas ressalvas, a gente colocar um mito do lado do outro, a gente repara que o mito de Édipo gera morte e o de Iemanjá, na cultura africana, gera vida. A gente consegue inclusive entender o papel da morte nessas duas culturas. Mas a gente vai falar um pouco mais dela numa próxima oportunidade, porque agora eu preciso voltar para a paternidade. O mundo do século XIX sofria mudanças em cima de mudanças, e a gente já até falou disso aqui numa ocasião anterior. O modelo econômico mudava para o capitalismo de consumo, que precisava de quem comprasse e quem produzisse. Estamos falando de clientes e mão de obra, gerando assim a economia e o seu giro global. A crescente produção precisava de mais mão de obra para que mais pessoas pudessem produzir, para que mais consumissem. Isso impulsionou a tecnologia, fazendo com que os modelos de produção em massa fossem mais necessários. Isso precisava de mais gente trabalhando. Nessa época, com a industrialização, ocorreu também um pouco do êxodo rural, fazendo com que as pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades. Esse modelo acabou fazendo com que os patriarcas e suas famílias deixassem o campo e fossem para as cidades, porque era onde se gerava mais renda nessa época. Agora, tendo que trabalhar para garantir o sustento da família, o homem precisava ser ausentado lá, deixando os cuidados das crias com a mulher. E isso definiria um novo modelo de paternidade, a ausente. Não tem como falar de século XIX e paternidade sem fazer a distinção necessária entre a paternidade preta e a paternidade branca. Findado, entre muitas aspas, o processo de abolição da escravização do povo preto, as famílias pretas ficaram à míngua. Não houve reparação, não houve reforma agrária, não houve um projeto de inclusão dessa sociedade dentro do povo brasileiro. Muito pelo contrário, uma das primeiras ações que o Estado providenciou foi criminalizar pessoas que não tinham como comprovar sua renda. Criou-se a lei da vadiagem. No meu ponto de vista, esse foi um dos mais importantes marcos para criar essa distinção. Homens brancos não precisavam provar sua filiação e nem sua ocupação, pois eram fidalgos. Homens pretos, vadios. A partir daí, o mundo capitalista se encarregou de fazer a distinção das classes, uma vez que ex-escravizados e seus descendentes não teriam acesso pleno à sociedade do jeito que ela se apresenta. Homens pretos sempre tiveram que trabalhar mais, se provar mais, fazer mais para garantir talvez o básico que uma pessoa branca pudesse conseguir. Assim como um polvo, o patriarcado consegue entrar em vários locais, desde que sua primeira parte passa. Então, quando você fala de paternidade e paternidade preta, você tem uma distinção. O que eu faço aqui é ampliar a discussão de como o racismo atravessa as nossas paternidades, como ser homens pretos nos define como pais diferentes. Eu costumo dizer que a paternidade é o maior atravessamento que um homem preto vai passar na vida. Vou te dar um exemplo prático. Lembra de quantos amigos brancos você teve contato com o pai e de quantos amigos pretos? Bom, é isso. A gente cresce sem referência, porque na maioria dos casos nós não temos a presença paterna nesse local. E essa é uma operação muito bem feita pelo patriarcado, uma vez que meninos sem referências vão receber referências externas. E esse sistema está aí nos dizendo como ser mães, como ser pais, como ser filhos, como ser amigos. A gente está falando de descolonizar a paternidade. Você sabe muito bem qual é o estereótipo do colonizador. Branco, cis, hétero, olhos claros, enfim. Esse modelo que eu não preciso nem ampliar aqui. Essas pessoas estão à torta e direito dizendo como é ser pai, como deve ser a paternidade, como deve se performar como pai, como criar filhos e esse tipo de coisa. Agora vai você, homem preto, querer performar o papel de um homem branco nessa construção. Você não vai conseguir porque a sociedade está aí te dizendo que você não pode. Ao mesmo tempo que eles definem, eles não habilitam a sua existência para isso. Aí eu poderia falar um pouco de necropolítica, de como nós performamos a maioria das estatísticas, ou até citar Racionais, que diz que no Brasil um jovem negro morre violentamente a cada 23 minutos. Esse jovem poderia ser pai. A branquitude não dá conta dos atravessamentos que um homem preto passa antes da paternidade, e muito menos desse grande atravessamento, que é ela mesma. Então, na hora que você procurar referências, afrocentre, procure saber de pessoas pretas como performam essa paternidade.
A gente está aqui com quase 15 minutos de programa para eu tentar te convencer de que não tem como, a partir de um modelo embranquecido de paternidade que vem de uma conjuntura colonial cis heteronormativa, performar o mesmo tipo de paternidade. Nós somos homens pretos. Não tem como. Para essa conversa. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse trecho do Parenta. A gente se vê daqui a 15 dias com outro trecho. Até lá, dá uma escutada em tudo que você puder aí da grade e considere colaborar na nossa campanha de financiamento coletivo. Eu vou te dizer que eu tô morrendo de saudade de produzir o Parenta, porque eu adoro pesquisar e aprender coisas e trazer pra cá. Só que agora a gente tá precisando focar em algumas outras instâncias do Parentalidade Preta. E como eu sou um só e gravo nesses momentos em que tá todo mundo dormindo, eu vou ter que dar uma segurada aqui. Mas eu não vou deixar de compartilhar alguns trechos que eu acho muito bacanas. Se inclusive você quiser ver algum trecho destacado aqui no Trechos do Parenta, me chama lá na DM do @Parentalidade Preta. Eu com certeza vou dar um jeito de atender o seu pedido. Então é isso, a gente se vê daqui a 15 dias. Não deixe de dar um pulo lá no apoia.se/parenta, o link tá na descrição desse episódio, não tem como errar. Se tiver dúvidas, me chama lá na DM que eu te mando o link direto, falo com você a respeito da campanha. Isso é muito bacana, a gente conseguir chegar em outros lugares. Muito obrigado por ter dado play nesse episódio, por ter me emprestado durante esse tempo o seu tempo e seus ouvidos, e a gente se vê daqui a 15 dias. Tamo junto, qualquer coisa já sabe, @Parentalidade Preta. E esse foi mais um Trechos do Parenta.